bem-vindo ao nosso canal. Deus abençoe a sua vida. Olha, a gente por esses dias viu aí nas redes sociais o caso da Thaís Matias Teixeira, que transferiu aí o seu namorado, o Lucas, para o outro lado da existência. Eu creio que muitas pessoas viram essas cenas terríveis, cenas fortes. E o que aconteceu ali, né? Para quem não sabe, Thaís e Lucas, eles tinham aí esses namoridos, né? Eles estavam namorando, mais morando que é namorado, mas morava junto. Eles tinham se separado já estavam separados, e ela estava louca atrás dele, mandando mensagens, procurando, indo atrás nos lugares onde ele estava e querendo consertar ali o relacionamento, querendo de toda forma que ele voltasse, e ele queria terminar com ela. E por causa que ela estava procurando, indo atrás dele em todos os lugares, ele foi lá, né, ela mandando mensagem em cima de mensagem para ele. Ele pegou, foi lá na casa dela para conversar definitivamente, de uma vez por todas, para terminar de uma vez por todas. E acabou terminando mesmo de uma vez por todas, mas para o lado dele. Mas a Thaís é presa e quando chega na delegacia, ela vai dizer que ele avançou para cima dela. E aí a delegada, olha, você precisa ver o que foi que a delegada fez. E é sobre isso que eu quero estar falando com você aqui. E ainda fazendo mais uns apontamentos sobre os institutos de pesquisa. Mas já curte agora, já se inscreva, já ative o sininho, faça essas ações para você ajudar e impulsionar essa mensagem, porque o que a gente vai mostrar aqui é muito importante e eu quero mesmo pelo poder do nome de Cristo. Então vamos lá, olha, por esses dias aí, né, não tem ainda 15 dias, a Thaís e o Lucas tiveram um desentendimento. Tiveram não, eles já vinham tendo desentendimentos graves, né? Todas as pessoas que foram ali consultadas, que falaram, mas nem quiseram se mostrar, disseram que o relacionamento dos dois era muito difícil. E esse relacionamento difícil terminou com ela, né, resolvendo definitivamente tudo, não é? Porque o Lucas queria acabar definitivamente com o relacionamento ali, terminar, né? Botar um fim. Mas ele não sabia, né, que realmente ele estava indo lá para que o relacionamento ali tivesse verdadeiramente um fim e ele também. A gente vai ver já, vamos entrar direto, vendo um pouquinho do que aconteceu, não vou colocar muita coisa, porque quem quiser ver, entra aí na internet, está aberto dentro da internet, quem ainda não viu, que quiser ver mais detalhes, é muito feio o que está mostrado na internet, mas eu quero dar ênfase mais à delegada. Então vamos lá. É o neném? Grava! É o neném que tá chorando, né, Sofia? Grava, que é hoje! Hoje que ele cai do cavalinho. Eu não sabia que ia acontecer isso. Tipo, que ele ia morrer, sabe? O que aconteceu? Eu cheguei em casa, ele já tava lá, daí a gente começou a discutir. Daí ele veio pra querer vir pra cima de mim, eu entrei, peguei a faca. Olha isso, a gente começou a discutir, ele veio para cima de mim. Quem assistiu os vídeos que foram espalhados pela internet, viram o tempo inteiro ela indo para cima dele. Mas deixa quieto que a gente vai ver o que a delegada vai fazer. Pra me defender, mas eu não sabia que ia acontecer isso. Tipo, que ele ia morrer, sabe? Ela já estava jogando ali para tentar uma legítima defesa. Olha bem a condição e o tanto de informação maligna, né, para poder forjar condições que as mulheres têm hoje. O que aconteceu? Tá, aí a gente tem os vídeos, né, da briga. Nossa. A briga começa, a gente vê que você tá sendo alterado. Olha, quando a delegada falou, a gente tem os vídeos, olha como que ela mudou completamente. Inclusive, ela tem um período longo de silêncio por causa disso, sabe? A gente tem os vídeos que ela ficava o tempo inteiro estimulando para a irmã, né? Grava, sabe? Mesmo diante, o que eu fico assim, às vezes, sabe? Tinha a gravação e ela sabia que tinha a gravação. E mesmo assim, ela ainda tenta... Sabe, eu acho que acreditar que toda uma força judicial, mesmo diante do que foi espalhado na internet, ia levar comprar essa narrativa, essa falácia, essa coisa que incrustaram na mente das mulheres. Ele não tá alterado,
Você liga para a PM uma primeira vez, você liga para a PM uma segunda vez, que é o momento que ele pega o celular. Você fala coisas do tipo, se eu Ele não estava alterado, mas você, agora presta atenção. quiser te arrastar, eu te arrasto para o inferno. Hoje eu acabo com a vida dele. Você chegar a enforcar ele em algum momento. Você dá um tapa na cara dele. Você pega a faca em um momento que ele não está indo para cima de você. E em determinado momento ali, ele vai em uma posição de defesa, parece que vai te dar um soco. E é nesse momento que você coloca a faca, né? Foi isso que aconteceu? Nossa, ela muda completamente. Quando fala que tem a gravação... Qual que é a motivação dele? Você falou que ele te agrediu, veio pra cima de você, né? Por que ele... O que motiva ele a te agredir, a ir pra cima de você? Por quê? Olha bem, a posição do homem diante dessas circunstâncias. Os homens que estão ali no sistema. Eles sempre vão falar jogando como... Gente, é uma coisa incrível. Esses homens estão ali dentro do sistema e acuados já para cumprir as determinações das imposições ideológicas. É incrível, a delegada já foi mais aberta. Mas o homem, aí ele faz uma... Eu nem consegui entender qual era a posição mental do cara, porque eles tinham todos os vídeos e diante de todos os vídeos ele ainda vem com uma conversa que, sinceramente, eu não consegui entender. E aí a gente vê por que é que as mulheres estão ganhando. Porque nem na argumentação, na comunicação, e aí é um ponto que eu sempre falo para os homens, você tem de ter conhecimento, porque domínio da linguagem é poder. Você tem de saber se pronunciar com convicção e sem agressão. Fazer exatamente, sim, o que os ideologistas fazem, mas você fazer dentro da verdade, não dentro da mentira. Saber usar a comunicação a seu favor. E ciúmes, qual que é o motivo? Ciúmes, porque eu não tava em casa. Você não quer ficar com ele mais? O que é? Tipo, o nosso rolo tava muito louco. Tá, pode falar. De nós ficar junto e não ficar, sabe? Era muita coisa. Tá, muita coisa é mais ou menos o que sentido. Ele não quer mais ficar com você, você não quer mais ficar com ele, ou ambos querem ficar juntos ainda, queriam ficar juntos ainda. Nós ia ficar junto, mas tipo, não tinha como nós ficar junto morando ali, você entendeu? Ele tá morando ali com você? Não tava. Não? Tava morando onde? Na casa do pai dele. Na casa do pai? Tá. Mas ele tava te perseguindo, algo do tipo? Não. Não? É porque assim, o que justifica uma agressão, né? A gente tá querendo entender isso. O que justificou ele te agredir? Qual foi o motivo que ele te agrediu? Só um pouquinho, o que parece pra gente ali? Ele tá todo momento falando pra sua irmã que ele não quer ficar com você. Você tá todo momento falando, ele tava com a Tainá. Sabe, a delegada tem de entrar e cortar o cara, falar, poxa, o que a gente estava vendo? Não adianta o que você está falando, que ele estava te agredindo, o que a gente estava vendo a todo momento pelas gravações. A delegada corta o cara e já vai direto para a realidade. O cara estava levando para uma fantasia para estimular ali uma criação de situação para dizer o que te levou a ter aquela reação. Colocar ainda a culpa em cima do cara. Aí a delegada corta, a delegada entra no meio de novo e aí ela corta. Aí é o olho da Thaís, né, pro lado da delegada. Cara, você não vai ficar com a Tainara, hoje você vai morrer. Por que ele te agrediria nesse contexto, entendeu? Onde é você que tá brava, você que tá agressiva. Não, da última vez ele me agrediu também. Tô falando de hoje. A última vez, depois a gente vai falar sobre esse negócio que ela fala, mas da outra vez, quer dizer, a última vez, a outra vez, que não tem a gravação, tá? Depois a gente fala sobre isso. Hoje ele parece que estava bem tranquilo. A sua defesa aqui ele que partiu pra cima de mim. Ele tava tranquilo só porque minha irmã tava gravando. Porque antes de eu subir embora, eu falei, já começa a gravar, porque eu tô subindo Não, embora. grava tudo. Sim. Então, ele tá tranquilo o dia inteiro. Porque ela tava gravando. Mas até por que você deu uma facada nele? Você tá Porque tranquilo? ele veio pra cima de mim pra me bater de novo. De novo. Porque ele já fez isso da última vez. Com a sua irmã gravando. Você não falou que ele fica tranquilo se ela tá gravando? Não, mas ele ia vir fazer de novo. Ele quebrou meu celular. Com ela gravando. Não sei se ela grava na hora que ele quebrou meu celular, mas ele quebrou meu celular na hora que tava chamando a polícia. Mas você acha que é proporcional? Você dá uma facada em alguém que quebrou o celular? Não. Mais alguma coisa? Olha só a condição.
Ele foi fechar o portão, dá para ver pelas gravações, peguem as gravações aí pela internet. Ele foi abrir, aliás, né? Ele foi abrir o portão para ele poder ir embora. E ela veio para cima falando e ali com o telefone dela, com umas mensagens que ela estava insistindo em mostrar e querendo que ele visse, ele empurra, né? Dá um tapa no telefone dela, o telefone dela cai no chão e, né, aí é quando, nesse momento que ele está abrindo com uma mão o portão e faz esse outro movimento, dá o tapa no celular, que ela pega e vai para cima dele e faz aquilo que ela fez. Né? Aí ele ainda avança para cima dela para tentar tomar a faca, né? Vai para cima, mas já tinha levado um golpe, né? Se arma para poder se defender dela, mas aí ela vem para cima de novo, né? E ele segura a mão dela que estava com o objeto e não consegue, ela se joga para cima dele, ele já está fraco por causa do golpe que ele tinha levado, cai e ela cai por cima dele ali no chão e a outra irmã dela em volta, né, louca, ela gritando e gravando também, e aí ele já levanta, já, né, todo vermelho, já ficando todo vermelho, e só faz um joinha para o lado da câmera e já tomba para o lado. Essa é a situação do que foi que aconteceu, né? Por que ele deu o tapa no celular? Ele estava abrindo o portão para poder sair, para poder ir embora. E ela não queria deixar ele passar do portão, não queria deixar ele ir embora. Ela não aceitava o término do relacionamento e mesmo assim, naquela conduta explosiva. Quer falar alguma coisa? Você vai com uma lesão? Você está lesionado? Aqui na barriga. Em que momento que foi? Não lembro. No vídeo ali dá pra ver que ele se injuriou, falou que estava fazendo programa em Santa Catarina e tal. Te injuriou. Ela não responde. Olha o olhar dela para a lembrança, o lado da lembrança. Então, assim, ela não diz que ele injuriou, não. O cara quer levar para que o menino que perdeu tudo, o Lucas, ainda seja culpado. Quer dizer, ele te injuriou pelo olhar dela e a direção que ela moveu o olhar para o olhar de lembrança. Não, ele não injuriou. Até porque ela não desmente essa informação. Normalmente você pegou a faca, né? E aí dá pra ver que quando ele quebra o seu aparelho celular, dá pra ver no vídeo, sim, você perguntou se dava, né? Dá pra ver. No momento que ele joga o aparelho celular no chão, ele tá tentando ir embora dali, você segurou pra a polícia chegar, é isso? Sim, ele tava fechando o portão. Pra polícia chegar. O cara ensinando, segurando ele para a polícia chegar. Por quê? O que ele fez? O que ele tinha feito? Que ela tinha de chamar a polícia para ele? Você queria só segurar ele até a polícia chegar? Foi isso? Aí ele quebrou seu celular pelo fato dele ter te injuriado. Aí sim você pegou o objeto. Tem justificativa a cadeirada por causa de uma palavra? Tem justificativa por causa de uma ofensa, você entende? Mesmo que fosse verdadeira, que é o caso de que você vê o olhar dela o tempo inteiro, o cara tentando montar um argumento ali, e ela acompanhando, mas o olho dela o tempo inteiro voltado para a lembrança. E ele tá tentando ir embora? Porque todas as vezes ele corre quando eu chamo a polícia. Não, entendi. Mas veja, Thaís, ele não estava te agredindo. Por que você estava chamando a polícia? Você não deixou ele embora? Aí, a delegada de novo entra. Ele não estava agredindo, né? Inclusive, o cara estava com as mãos para trás quase que o tempo inteiro. Só quando ela, né, fez aquilo que ela fez, é que, poxa, ele tem direito de defesa. Só que a defesa dele foi tardia. Infelizmente, eu creio que ele não esperava que ela tivesse a coragem de fazer o que ela fez, mesmo vendo aquele temperamento completamente descontrolado. E se a delegada não entra aqui, trazendo a verdade à tona, esse outro cara, o homem, o próprio homem, é que faz o mal e todo esse desmantelo social que a gente vê passando a mão em cima de uma condição, meu Deus, impossível de alguém passar a mão. E ele está ali, né, sendo permissivo com uma condição tão medonha, tão terrível. Mas ele ia me agredir. Aqui, antes, ele te agrediu antes de gravar? Não, porque minha irmã já começou a gravar quando eu cheguei.
Ela falou também, não sei se ela falou no vídeo gravado aqui, mas antes, quando chegou ao correio, ela tinha dito que você tinha saído para ir atrás dele, você tinha procurado, e ele, na verdade, ele chegou na sua casa, você não estava lá. Sim, eu tinha chegado no servidor, ele não tava, daí minha filha falou, ele veio aqui, daí eu desci pra ver se ele tava lá embaixo na casa da mãe dele, daí tipo, ele não tava. Daí nós começamos a conversar por mensagem, ele falou, tô aqui na sua casa. Eu falei, tá bom, já tô subindo. Ah, entendi. Você tem alguma passagem? Não. Quais são as passagens criminais que tem? Porque tá em tornozeleira. Sabe o que você tá achando dele? Bem, a gente vai parar por aqui, porque já deu para a gente entender a condição e que a delegada fala com ela ali também termina nesse ponto. Você vê a condição mental, emocional das mulheres. Ela deu tapa no rosto dele, gravando, a irmã dela gravando, ela deu tapa no rosto dele. Ela foi brincar de roxinho com ele, né? Pegou lá no pescoço dele, né? Apertou lá no pescoço dele, diante das filmagens. Então a gente vê a agressão verbal, a agressão psicológica, ele sofrendo ali, só naquele momento que pegou a gravação. A agressão física, então, gritos, ameaças, acusações, homem levando tapa na cara, sendo denunciado, e o cara continuar no relacionamento. Ela queria que ele continuasse com ela diante dessa condição que a gente não vê nem no passado e nem no presente, nenhuma mulher aceitando viver dessa forma. Eu quero te mostrar aqui algumas informações para você entender a verdade do que acontece. Olha esse slide aqui junto comigo. Olha os dados que estão contidos nesse slide. Isso daqui, eu retirei lá do IPEA, tá? Esses dados que estão contidos aqui, Instituto de Pesquisa Brasileiro, mesmo que ele tem um viés aí esquerdista, que esse pessoal domine os institutos, fiz todo um trabalho para mostrar a verdade do que acontece no Brasil. E eu tive que deixar lá no Seja Membro, lá tem o vídeo com mais de 3 horas, que vai explicar tudo detalhadamente, mas aqui eu vou trazer algumas informações. Então, olha só, vítimas de homicídio são 92% homens, 8% mulher. Tá onde essa informação? No IPEA, Instituto Brasileiro de Pesquisas. Então, 92% homens e 8% mulher. Aí, vítimas de parceiro íntimo ou parente, 79% homem, 21% mulher, mas está dentro dos 92%, de 92%, os que não morreram de acidente de trabalho, os que não morreram de doenças crônicas, os que não morreram na criminalidade, os que não morreram de acidente no trânsito, os que foram apenas vítimas de parceiro íntimo ou parente somam 79% e as mulheres 21%. Agora, dentro de casa, sabe? Quando elas falam sobre as condições domésticas, o que acontece dentro de casa, que é o mesmo que estava ali acontecendo com a Thaís e o Lucas. Então, aí dentro do que acontece dentro de casa, lembrando que 92% das vítimas de homicídio são homens e 8% são mulheres. Desses 92%, 11% são vítimas do companheiro, do parceiro íntimo. Entenda, eu não posso falar muita coisa aqui, porque senão o vídeo vai ser cortado. Ele não vai, porque eu já tentei fazer 3 vezes e colocar, não consegui deixar o vídeo, eu tive que tirar o vídeo. Então eu vou falando aqui, você vai tentando entender aí. E 30% desses 8%, então eu tenho aqui 11% de 92%. E tenho 30% de 8%. Por isso que aparece no quadro aqui menorzinho. Aqui parece maiorzinho. Tá vendo? Isso é o quadro nacional referente a Brasil. Então, o Brasil é o país onde contra o homem supera contra a mulher em todos os 3 contextos. No mundo dá diferença, mas eu tentei entrar nos institutos
né, nas resultados legais, nos documentos da ONU, tentei também entrar nos Estados Unidos e não consegui lá. E aqui no Brasil eu demorei 1 ano para conseguir pesquisando. Foi uma luta, eu precisei de ajuda de várias outras pessoas para conseguir entrar e conseguir achar os documentos que foram muito importantes. E lá no Seja Membro eu deixo todos os links para você entrar e conferir cada lugarzinho que eu entrei e retirei essas informações. Então tá lá. E aí deixa eu te mostrar mais coisa aqui. Olha esse outro gráfico aqui para a gente poder conseguir entender melhor. Então, são 30% de 8%. Olha aí, ó, copiei, tá, o gráfico. E olha aqui, ó, 11% de 92%. Tudo isso que está em azul aqui é referente ao homem. E o que está em laranja é referente à mulher. Agora, a parte que acontece dentro de casa, referente à mulher, está aqui, ó. Esses 8% está aqui, tá vendo? O do homem, os 11%, está aqui, nesse pedacinho aqui, ó. 11% de 92%. E olha aqui, ó, de 8%, 30% acontece dentro de casa. Então, ó, é isso daqui, tá vendo? Os 8% é essa parte aqui todinha, referente à mulher, esse pedacinho aqui todinho. Aí, ó, dividindo em 3, não é? Que são os acontecimentos em via pública, aí aqui em casa e aqui outros motivos. Então, em casa é 30%. Então, observa, em casa, o homem é isso aqui, tá? Então, em casa, e a mulher em casa é isso aqui, 30%. Agora, o que eu fiz? Eu peguei os anos e separei de 2007 a 2019, ano a ano, para ver o quantitativo de homicídios que houve de homens e homicídios que houve de mulher, de 2007 a 2019. Olha o quanto que deu de homens, os homicídios, os 92%, porque você coloca 92%, não te traz um percentual e nem te dá noção, porque aí você fala assim, 11% os homens, 30%, não é? As mulheres são 11% que fazem, não é, tal coisa com os parceiros íntimos, e os homens é 30%, mas aí não colocam que é 30% de 8%, não colocam que é 11% de 92%. Então, olha, os 92% deu quanto? 663.360 homens. 11% desses 663.360 dá 72.969. Da mulher, de homicídios de 2007 a 2019, 57.893. Por isso daqui e isso daqui a gente já vê uma diferença gigantesca. Aí 30% desses 8% aqui, não é? 30% dá 6.368. Então, quantos homens por, né, condições domésticas, né, são transferidos dentro de casa, 72.969 pelas companheiras, e as companheiras pelos companheiros, olha como baixa. Ninguém tem de fazer isso com ninguém, mas olha a diferença. Sabe qual é esse percentual de diferença? 12,7 vezes maior que a taxa feminina. Então, o quanto as mulheres fazem o que elas acusam os homens, 12,7 vezes maior. Eu deixo todos os links para você pegar esses mesmos anos e conferir todo esse material lá no Seja Membro, fazer o cálculo e ver se eu estou mentindo ou não mostrando isso para você. Então, a condição aqui no Brasil é essa aqui mesmo, olha. 11% de 663.360 é igual a 72.969 por parceiras íntimas. 12,7% maior que a taxa feminina. E 30% de 57.893 é 6.368 por um parceiro íntimo. Então, veja
que as condições que são mostradas para nós, que são passadas, que são veiculadas, não são as condições brasileiras. Por isso, as mulheres têm posturas como a postura da Thaís, mesmo diante da delegada, e aquele outro cara ainda também, né? Ele estava sendo gravado também, mesmo ali junto, tentando induzir a uma nova situação, onde o cara que foi a verdadeira vítima ali naquele caso, ainda saísse culpado e sem chance de se defender, porque a condição masculina é vivo ou não vivo, sem condições de se defender por causa das leis sumárias, das leis misândricas, que estão aí destruindo completamente os relacionamentos, onde é impossível para os homens hoje ter condições de viver em paz com o tipo de mulher, porque o que a Thaís fez ali e que a gente viu gravado no vídeo é a realidade de dentro das casas. Ela diz que tem vários outros boletins de ocorrência que ela já tinha chamado a polícia várias outras vezes, do mesmo jeito que ela queria fazer ali, que ela queria montar a situação para poder entregar, do mesmo jeito que mesmo diante da delegada e das filmagens, ela queria dizer que tinha sido ele, então ela não tinha gravações das outras vezes. Vai acreditar mesmo que era ele que estava vindo para cima dela? Tem jeito? Olha, deixa aí nos comentários. Eu não tenho nem como falar muita coisa por aqui, mas deixa aí nos comentários o que você acha diante de tudo que você viu. Ó, e pega esse vídeo aqui, compartilha ele o máximo que você puder, para que essas informações aí cheguem em muitos mais homens, quanto puder chegar. E você quer o material completo? O vídeo completo está lá no Seja Membro, com todos os slides. São 80 slides que tem lá, que eu vou mostrando tudo o que eu tirei de lá de dentro dos institutos de pesquisa, do DataSUS, do Mapa da Violência, do IPEA, e monto aquele material e deixo lá, porque eu não pude postar o material no canal. Então, você, de alguma forma também, você indo lá no Seja Membro, você nos ajuda para que a gente continue produzindo esse material e mostrando a verdade aqui. A verdade precisa ser vista. A verdade não é relativa, ela é a realidade, ela é a verdade, é aquilo que é palpável diante dos nossos olhos. Não sai daqui também sem ver o material e adquirir o material que a gente tem preparado. É um material que eu já trabalhava com ele e eu produzi, disponibilizei esse material para trabalhar com os homens. Você adquirindo esse material, você nos ajuda a continuar, indo lá no Seja Membro também. Então, olha, que Deus multiplique esse conhecimento no seu coração e abençoe a sua vida. Deus te abençoe.